Eu estou fazendo uma atividade de processamento que geralmente a gente chama de adiamento, de postergação, postponement. Outra função dos armazéns qual que é? Formar estoques sazonais ou ocasionais. A formação de estoques sazonais ou ocasionais. O que é sazonalidade? Para a gente entender sazonalidade é muito simples, basta a gente imaginar enfeite de Natal. Eu vendo enfeite de Natal em fevereiro, em março, em junho? Não. Enfeite de Natal é final de ano, porque o Natal é no final do ano. Ou seja, é um período sazonal. Um exemplo também muito simples de se compreender a formação dos estoques sazonais é a gente imaginar a Nestlé ou a Lacta para produzir os seus chocolates para Páscoa. O que acontece? O chocolate vem do cacau e o cacau não acontece, a colheita do cacau não se dá na mesma época em que o consumo, o grande consumo, que é a Páscoa, é o período de maior demanda, acontecem em momentos distintos. O que o fabricante de chocolate tem que fazer? Ele tem que comprar o cacau na hora em que acontece a safra do cacau, guardar esse cacau em estoque até o momento em que ele for ser processado para ser transformado em chocolate. Isso é formar um estoque sazonal, para atender a questões de sazonalidade. Uma outra função é a função de combinação, que essa função, semelhante à atividade de mixing, porém com um pouco de diferença. O mixing, essencialmente, eu faço a mistura de toda uma linha de produção da organização para atender a demanda específica de mercado de alguns clientes. A atividade de combinação, eu, como o nome diz, combino. Mas combino, por exemplo, um cliente pede geladeira e fogão, mas não pede DVD e freezer. Então eu tenho que ter no estoque um armazém para fazer essas combinações para atender também as demandas dos clientes, muito focada em determinados nichos ou segmentos de mercado. Uma outra atividade, uma outra função importante da armazenagem é servir como apoio à produção. Por exemplo, quando eu preciso realizar alguma atividade, vamos imaginar uma empresa que produza aquelas mesas de exame clínico, que na verdade são tubos de ferro, né, dobrados, que fazem o pé, e daí tem uma base onde o paciente se deita para realizar um exame. Aquele tubo de ferro, ele não vem redondo, dobradinho, bonitinho, ele vem reto, né? Talvez, só como um exemplo, né, de atividade de apoio à operação, eu simplesmente tenho lá dentro do armazém uma área onde eu faço aquela dobra, eu pego a barra de ferro e faço a dobra para formar o pé dela. É um exemplo de uma atividade de apoio a uma operação produtiva. Uma outra razão para eu manter os estoques, para uma outra função importante dos armazéns, é garantir presença no mercado. A presença no mercado significa que eu posiciono os armazéns o mais próximo possível ao mercado do cliente, ou seja, eu coloco as instalações de armazenagem o mais perto possível do meu cliente, o mais perto possível do meu mercado consumidor. Para quê? Para que eu crie a ele rapidamente a utilidade de tempo e de espaço. Ou seja, eu crio a utilidade espacial, colocando o produto no lugar que ele tem que estar, e temporal, para atender o cliente na hora que ele precisa do meu produto. Muito bem. Falamos de armazenagem, falamos das razões para se ter, das funções dos armazéns, mas o que a gente tem como opções de armazenagem e tipos de armazéns? Armazéns podem ser próprios, podem ser alugados gerenciados pela própria organização ou gerenciados por organizações de terceiras. E existem ainda armazéns públicos para alguns casos. A CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, por exemplo, tem sistemas de armazenagem em que ela cede o espaço para os produtores guardar. Porque, sobretudo, produção que exige manutenção refrigerada. Então, toda a estrutura de armazéns da CONAB, espalhada pelo Brasil todo, é uma estrutura de armazéns refrigerados para armazenagem da produção agrícola brasileira.
quais são as atividades nos sistemas de armazenagem. Bom, as diferentes atividades que são desenvolvidas no sistema de armazenagem têm como foco, como mote principal, como razão de ser, garantir a eficiência profissional, a eficiência operacional do armazém. E a principal, talvez a mais importante destas atividades é a atividade de picking. O que é picking? Picking é uma atividade fundamental de separação de pedidos. Eu simplesmente recebo os pedidos dos clientes e aí eu boto toda a minha estrutura de armazenagem para funcionar, para fazer esta atividade de separação. Ou seja, eu recebo um pedido no armazém contendo, digamos, 20 itens diferentes. Obviamente que muito dificilmente, vai ser quase que impossível, que esses itens estejam localizados fisicamente no mesmo espaço dentro do armazém. Muito provavelmente eu vou ter um item na rua 1, um item na rua 5, um item na rua 10, o outro item na rua 12. Putz, para aí, professor, para aí, o senhor está falando de rua? Agora não entendi mais nada. Então vamos esclarecer essa confusãozinha de rua e tal. Um armazém, ele funciona exatamente da mesma forma que funciona o arruamento numa cidade. Ou seja, eu tenho ruas, cada casa é um endereço. Um armazém também. Aqueles corredores que existem dentro do armazém nós chamamos de ruas. E cada espaço dentro das estruturas daquelas armações, que podem ser porta-palhas, são diferentes estruturas de armazenagem. Cada espaço daqueles nós chamamos do quê? De um endereço. É como se fosse a casa onde cada um mora numa rua. Muito bem, então exatamente por isso eu não vou ter tudo no mesmo espaço, no mesmo local dentro do armazém. Eu preciso fazer esta atividade de picking, ou seja, a separação dos itens que vou atender um pedido da maneira mais racional possível. Imagina se eu ficasse aqui, se eu saísse daqui agora, fosse para lá, voltasse, fosse para cá e completamente perdido. Não, se eu vou sair para fazer um determinado itinerário numa cidade, o que eu faço? Eu vou seguir uma rua, vou entrar numa outra, mas sempre dentro de um critério de racionalidade. A mesma coisa dentro de um armazém. Eu tenho que fazer aquilo que a gente chamaria de uma round trip, ou seja, uma viagem redonda. Na hora que eu for separar os itens do meu estoque para atender o pedido do cliente, eu vou seguir um roteiro sequencial. Esta atividade hoje, só para vocês terem uma ideia, de picking, é uma atividade que muitas vezes, inclusive, é controlada por computador. Ou seja, o funcionário que vai fazer a separação, ele sai para fazer a coleta dos itens que ele vai ter que juntar para compor o pedido que vai atender o cliente, e ele sai com fone de ouvido, com handset, e é o computador que diz para ele qual é a sequência que ele tem que seguir para atender esse pedido. Ou seja, é um profundo suporte de tecnologia de informação para garantir que essa atividade de picking seja muito bem desenvolvida, para que não ocorram erros, para que eu atinja o chamado pedido perfeito, atendendo o cliente com rapidez, com eficiência, um nível de serviço elevado. Enfim, essas são as diferentes atividades, as diferentes funções de um sistema de armazém. Existem diferentes razões para se manter um armazém. O importante é que o armazém hoje é uma área fundamental para o sucesso organizacional. Para finalizar, eu gostaria de deixar como dica de estudo duas coisas. Primeiro, uma visita ao site da empresa do nosso entrevistado de hoje, a GTEC Logística, onde vocês vão ter uma visão ampla de todas as atribuições de uma empresa que se propõe a gerenciar armazéns para suportar a função de materiais das organizações hoje. E outra recomendação, eu recomendaria para vocês o livro do Bowersox e do Close, do David Close e do Donald Bowersox, chamado Logística Empresarial, o processo de integração da cadeia de suprimentos, da editora Atlas.
sobretudo no capítulo 12, onde você tem especificamente a atividade de gerenciamento de depósitos. O livro todo tem coisas muito interessantes, mas ali especificamente vocês têm gerenciamento de depósitos que complementaria e que aprofundaria os conteúdos que nós trabalhamos nessa nossa aula de hoje. E, mais uma vez, muito obrigado e eu espero que vocês efetivamente aprofundem e estudem. Bons estudos para vocês, um grande abraço, até uma próxima.